Olá, sejam bem-vindos de novo a um vídeo de sistemas operativos. Dessa vez vamos tratar da função read, ainda no seguimento do estudo da API de baixo nível do File.io. Portanto, a função read, como o nome sugere, permite fazer uma tentativa de leitura do máximo de len octetos do fecheiro que é indicado através do descritor fd, obtido previamente através da função open, para a zona de memória apontada pelo buff. É uma zona aqui que nós indicamos um ponto para void. Na realidade, o read, como as outras funções de baixo nível, o que nos permite manipular é somente bytes. Portanto, os fecheiros são vistos como sendo um conjunto de bytes. Eu posso fazer operações de leitura através do read e de escritas sobre bytes. Portanto, recapitulando, os parâmetros da função read são o descritor do fecheiro, o buff, que é a zona de memória para o qual nós disponibilizamos e estamos prontos a receber o número de bytes indicados por len, portanto até um máximo de número de bytes indicados por len, resultantes da leitura do fecheiro. A função read, que valores é que devolve? Vai devolver menos 1, se houver um erro. Nesse caso, a variável RNO fica com o código numérico a descrever associado apropriado à situação. Se devolver 0, significa que estamos no final do fecheiro, quer dizer que já esgotamos o fecheiro, já lemos tudo do fecheiro e que já não há mais nada para ler. É a forma que o read tem para nos assinalar que terminamos a leitura do fecheiro. Se tudo correr bem, vamos ter um número de octetos, ou seja, se a operação for bem sucedida, o read vai nos devolver quantos bytes é que foram efetivamente transferidos para a nossa zona de memória apontada por baixo, não é? Tenho a intenção que o número de octetos lidos pode ser inferior ao número que nós indicamos no terceiro parâmetro, através do len, não é? Eu posso ter um buffer com capacidade, uma zona de memória com capacidade para 20 bytes, mas estou aqui na posição final do fecheiro e apenas restam 10 bytes para ler, não é? Portanto, se eu solicitar uma leitura de 20 bytes, apenas vai-me ser devolvido, vão ser copiados os 10 bytes restantes e o valor do read vai refletir isso, ou seja, vai ser devolvido o valor 10 para eu ficar a par que apenas foram lidos 10 bytes. Aqui temos uma parte importante sobre o ponteiro do fecheiro. O que é o ponteiro do fecheiro? É basicamente a posição corrente do fecheiro. Ou seja, quando eu abro um fecheiro, por exemplo, a leitura, o ponteiro do fecheiro, a posição corrente do fecheiro está na posição 0. O que é essa posição corrente? É a forma de nos indicar onde é que vai ocorrer a operação. Portanto, quando eu faço uma leitura, essa leitura é a partir da posição corrente do fecheiro. Eu acabo aqui de abrir o fecheiro, portanto, vou fazer uma leitura de 20 octetos, o que vai acontecer é quando serem lidos os 20 primeiros octetos do fecheiro. É isso vai ocorrer nessa primeira rede. Se eu depois fizer uma operação de 100 octetos, a solicitar uma leitura de 100 octetos, é a partir da posição corrente, que estará no byte 21, até ao byte 120, não é? Tem ao byte 120, ou seja, inclusive esse byte. Finalmente, se eu aqui solicitar uma operação, como está aqui indicada, 50 octetos, estou na parte final do fecheiro, só sobram 10, apenas vão ser devolvidos esses 10 bytes. No final, quando fizer uma nova operação, portanto já tenho aqui o ponteiro no final, faço uma nova operação, aí sim o read vai envolver 0 para indicar que já não existe mais nada para ler e que estou precisamente no end of file. Temos agora um pequeno exemplo de um programa, de uma aplicação em que nós usamos o read para mostrar o conteúdo byte a byte em formato hexadecimal num fecheiro. O nome do fecheiro é indicado pelo utilizador como primeiro parâmetro da linha de comando. Caso o utilizador não faça essa indicação, ou seja, caso indique mais do que um argumento na linha de comando, na chamada à nossa aplicação, ou caso não indique nenhum, portanto isso é tratado aqui por essa situação, a aplicação termina, não é? Com uma mensagem de erro no canal de erro e com a indicação que é preciso chamar a nossa aplicação com o nome da aplicação e depois indicar um nome que se pretende ler. Aqui o código de terminação, um código diferente 0, para indicar precisamente que foi uma situação catastrófica, ou seja, a aplicação terminou resultando aqui de uma situação de erro. Aqui temos uma variável de conveniência, que vai ficar associada ao argv1, ou seja, o nome do fecheiro que supostamente nós iremos mostrar, uma mensagem de informação ao utilizador, com o nome do fecheiro que estamos a processar, a tentativa de abertura do fecheiro, lembrem que o utilizador pode se ter enganado e, portanto, colocar um fecheiro que não existe ou simplesmente que nós não tenhamos acesso, portanto, tentamos aqui a abertura para modo apenas da leitura. Se o descritor, o valor devolvido pelo open for igual a menos 1, uma situação de erro, canal de erro, não consigo abrir o fecheiro e terminar a aplicação. Aqui temos duas variáveis. Aqui o buff16 será o nosso buffer que nós vamos usar para fazer a leitura do fecheiro. Portanto, nós vamos ler o fecheiro 16 em 16 bytes. Vamos usar essa zona de memória com capacidade para 16 bytes. Reparem que o tamanho de um char, o size of the char é 1. Portanto, nós a declararmos um buff do tipo char, estamos a declarar um buff com capacidade para, nesse caso, 16 bytes. E essa variável total será para registrar o número de bytes lidos até agora. Como é que é feita a leitura do fecheiro? É feita através de um ciclo while. Portanto, o ciclo while infinito, na realidade o ciclo while depois ou termina aqui nessa situação catastrófica ou termina aqui quando tivermos lido o fecheiro todo.
já lá iremos. Portanto, no ciclo while, a primeira coisa que fazemos é inicializar uma variável count com o tamanho do buff, são 16 bytes, nós aqui temos 16, e depois solicitamos o read, uma operação de read, através do descritor previamente aberto, para a zona de memória para o buff, para o nosso vetor buff com capacidade para 16, e dizemos que queremos ler o máximo 16 bytes, que é a nossa capacidade do nosso, ou que é a capacidade do nosso buff. Não é? Se for igual a menos 1, houve aqui uma situação de erro catastrófica, canal de erro, as mensagens de erro devem sempre ir para o canal de erro, não consigo ler o nome do fecheiro e aqui a razão. Aqui vamos usar a função strerror, que é uma função que pega no código RNO e que vai colocar uma string apropriada. Não é? Poderia ser o nosso file directory, ou descritor inválido, etc, etc. Situação catastrófica, portanto, devolvemos aqui um valor positivo, precisamente para indicar ao sistema operativo que há uma coisa que correu mal. Aqui, nesse if, estamos a testar o quê? Portanto, aqui recapitulando, era o read. Aqui estamos a testar o valor de end of file. Portanto, se o valor devolved for 0, estamos no final do fecheiro, já lemos o fecheiro todo, informamos o utilizador e saímos. Saímos para onde? Para fora do ciclo, onde fazemos o close, libertamos o descritor do fecheiro e terminamos a aplicação, dessa vez com o código 0, para assinalar que a nossa aplicação correu da forma esperada. Nesse if que está aqui, o que nós vamos estar a fazer significa que o bloco foi bem lido, nós limos read_return bytes, estamos a atualizar a nossa variável contador do número de bytes que foram lidos até agora, mostramos o ciclo for, através de um ciclo for vamos estar a mostrar cada um dos bytes do último bloco a ser lido e aqui uma informação para o utilizador para dizer que o nosso ponteiro dos fecheiros está naquela posição. Não é? Portanto, esse ciclo for aqui será para mostrar em hexadecimal os octetos que foram lidos, esse printf será para mostrar a posição corrente do ponteiro do fecheiro. Esse código está disponível aqui nesse URL do Passbin, onde vocês podem fazer então a análise do código e correr na vossa máquina virtual. Despeço-me agora, até uma próxima oportunidade.